Hoje eu estou aqui no assentamento Terra Vista, com a Teia dos Povos, participando da construção do curso de Defensores de Territórios. E isso é muito importante porque a gente está vivendo um momento único da história planetária. Já falamos de crise há muito tempo, são várias as crises. A gente sabe que essas crises ocorrem ao mesmo tempo, só que não adianta falar que as crises se complementam. Elas estão piorando umas às outras. Para os povos do sul global, então para os povos periféricos, crise é uma questão permanente. Não é algo de agora porque há uma crise do capitalismo ou há uma guerra específica. A colonização é um projeto de crise permanente, só que ela também pode piorar. Aquilo que você já vivia no seu cotidiano pode piorar se há fatores externos contribuindo para isso. E um fator muito importante a se considerar é a crise ecológica, principalmente no fenômeno da mudança climática. E aí é necessário que a gente se junte numa proposta de criar soluções verdadeiras, soberanas, que sejam realmente soluções com longevidade, para pensar lá na frente, e não as falsas soluções que estão sendo apresentadas pelo mercado como algo fácil, que pode dar lucro dentro do modelo de propriedade privada e que não enfrenta de maneira nenhuma qualquer uma dessas outras estruturas de opressão que a gente tem na sociedade. As falsas soluções apresentadas pelo capitalismo verde também são soluções falsas porque elas seguem enfatizando as amarras do racismo ambiental. Elas seguem ali amarradas com o patriarcado, excluindo o acesso de mulheres, principalmente mulheres periféricas e da classe trabalhadora, a empregos mais dignos. A gente sabe que esse é um projeto que cria uma migração forçada do campo para as cidades, numa lógica de urbanização que é central para o processo de criação do capitalismo séculos atrás. Isso vai piorando cada vez mais, porque com essa urbanização forçada, você vai criando ali uma massa de pessoas na periferia que podem ser moídas e vão ser excluídas da cidade. É por isso que a gente fala de direito à cidade como algo que é negado. E para além disso aí, não há perspectiva de futuro. Você tem que viver o seu cotidiano ali, no dia a dia, para sobreviver e não para viver. A alternativa, ela tem que trazer um contorno a partir disso aí. A alternativa, ela tem que pensar um modo de vida diferente. Não basta trazer aqui um pequeno ajuste a partir do mercado. E aí é uma importância da gente pensar isso a partir dos territórios. E eu falo territórios aqui de uma forma plural, porque territórios no plural significa o local onde a gente está aqui hoje, mas em conexão com os outros espaços, em aprendizado contínuo e principalmente em solidariedade. E aí é muito importante a gente lembrar que solidariedade não é a mesma coisa que simplesmente um apoio posterior. A gente vive num país, no Brasil, em que a nossa população periférica, a nossa população mais vulnerável, a população que é alvo de violência no cotidiano, seja da milícia, do narcotráfico ou do agronegócio, essa população vive de vaquinha, porque a gente sempre tem que trazer um apoio depois. Então nós precisamos mostrar a nossa presença nesse momento, quando aperta para o lado dessa população, mas lembrar que a nossa obrigação é se juntar para criar condições para que essa violência não ocorra mais. Então, o chamado de uma transição nesse momento de múltiplas crises que a gente tem, para um momento de soberania real, que é a soberania ecológica, que é uma soberania mais humanizada, esse é um chamado que requer essa conexão entre os vários povos. É de falar de campo, cidade, floresta, de falar de Brasil, de Chile, Colômbia, é da gente entender que existem ilhas no Pacífico que estão quase desaparecendo porque já há aqui eventos climáticos extremos, falando de furacões, falando de ciclones, mas também o próprio aumento do nível do mar aí como uma ameaça para as próximas décadas. Fazendo essas conexões que são territoriais, mas também são conexões em termos de tempo, entendendo a ameaça de hoje e a ameaça de amanhã, a gente consegue se fortalecer para que a violência contínua não seja aquilo que nos mobiliza somente para tentar resolver alguma coisa depois do fato, para que ela não ocorra mais, que nós possamos, porque aí a gente vai poder ser realmente uma resistência que gera resiliência, ou seja, com construção de capacidade num caminho revolucionário também.